E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicado. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito de divisão. A parte bem simples mesmo. Então, vamos lá. Eu montei um roteiro aqui para seguir com vocês. Não necessariamente vou falar exatamente tudo que está escrito aqui, mas vamos lá. Então, se essa letra não tiver muito legível, não tiver muito entendível, não tem problema. Eu vou falando, você vai acompanhando. Bom, vamos lá então. Quando falamos em divisão, pensamos em como dividir, e isso nem sempre está certo. Por que vocês acham isso? Ou melhor, por que você acha isso, Jorge? Já vou falar isso melhor para vocês. Daí vocês me questionam, exatamente. Aí eu só falo uma coisa, não existe divisão. A maneira como nós pensamos, não existe divisão. A divisão, ela até existe, mas não da maneira como nós estamos acostumados a imaginar que ela exista. Bom, embora a matemática seja uma ciência exata, depende de tudo. Então, se você está duvidando, eu vou mostrar para vocês aí. Então, vamos lá. Eu falei de exemplo de moeda, mas imaginem o seguinte. Quantas canetas vocês estão vendo aqui? Uma, né? Pessoas normais diriam o quê? Se eu quero ver 3 canetas, basta eu colocar 3 canetas. Só que, matematicamente falando, a gente não usa esse raciocínio. Esse raciocínio ele foi utilizado e abandonado quando vocês eram pequenininhos, lá no começo da alfabetização matemática. Então, quando eu quero falar 3 canetas, basta eu colocar a quantidade que eu quero e especificar o objeto na frente. Então, 3 canetas. Aí você fala assim, nossa, mas como que você é tonto, né? Na realidade, eu não sou tonto. Você que ainda não aprendeu a buscar alternativas para enxergar o mesmo problema. Então, o que acontece? Vocês muitas vezes aí ficam olhando sempre da mesma maneira, procurando sempre a mesma resposta, só que já perceberam que não vai dar muito certo aí. Então, a gente tem que aprender a buscar diferentes interpretações. Aí, a partir dessas diferentes interpretações, que a gente vai começar a encontrar as maneiras de se resolver. Então, usei aí um exemplo extremamente simples para deixar lúcido para vocês algo que muitas vezes vocês não conseguem enxergar sozinhos. E continuando o segredo aí da matemática, que ele está em perceber as pegadinhas, ou seja, os padrões. A matemática ela foi desenvolvida exatamente dessa maneira, observando padrões, observando comportamentos numéricos para a gente conseguir os conteúdos que a gente tem hoje à nossa disposição. Então, para a nossa sala de hoje aí, a gente vai fazer um pouco do uso do bom senso, antes mesmo de efetuar qualquer conta. Método convencional, que é ensinado para vocês aí, e aplicado por muitos, inclusive, é um algoritmo da divisão, contendo nomes mais complicados, que muitas vezes é até mais complicado que a própria conta. Então, deixa eu ver aqui a filmadora, tá, ainda tem bateria. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente isso. Uma divisão, o formato aqui que vocês estão acostumados a ver, dividendo, divisor, resto, quociente e assim por diante. Porém, quando você tem dificuldades para realizar algo, a gente tem que voltar ao início e não insistir na mesma coisa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando para vocês voltarem naquilo que foi ensinado quando vocês eram criancinhas lá. Então, basicamente, uma divisão nada mais é do que um agrupamento. E nesse caso, caso você não se lembre ou não tenha aprendido assim, uma divisão de 10 por 2 vai ser igual a 5. Então, nós temos algumas maneiras aqui de escrita, depende de como os livros abordam, mas nós temos aí 3 formas de escrever a mesma coisa. E nós pegamos então essas 10 unidades de alguma coisa
e agrupamos de 2 em 2 até terminar, até não sobrar nada. E dessa brincadeira a gente conta quantos grupos ficam. Então, nesse caso, é uma divisão. Agora, não estou falando a respeito de sobrar resto, de dar número com vírgula nem nada, porque eu estou falando o conjunto dos números inteiros e naturais. Eu estou falando só daquela matemática que vocês estavam acostumados quando eram pequenininhos lá, quando vocês estavam aprendendo as ideias do que é matemática. Então, vamos lá. Eu falei de 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agrupamos de 2 em 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente acaba descobrindo, então, que 10 bolinhas divididos 2 a 2, nós vamos ter 5 grupos. Isso que sim é uma divisão. Então, beleza. Continuando, basicamente, para números maiores isso também funciona. Então, eu vou fazer uns rabiscos aqui bem rápidos. Então, se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou usar esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar e agrupar de 9 em 9, então nós temos aqui 3, 6, 9. Então, isso aqui é um grupo. Aí eu vier e agrupar esses outros aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 9. E vier aqui agrupar um segundo. E depois contar 2, 4, 6, 8, 9. Ó, deu certinho. Então, nessa brincadeirinha aqui, ó, se eu pegar 27 e dividir para 9 pessoas, vai dar... para 9 pessoas, vai dar 3 para cada um. Vão ser 3 grupinhos aí. Então, quando a gente está falando em divisão, é exatamente isso. Continuando aqui, então. Mas a gente não pode ficar só nisso pro resto da vida, porque a gente precisa evoluir e ficar fazendo isso não vai resolver nosso problema. Até porque se a gente usar um número muito grande, vai dificultar a nossa vida ao invés de facilitar. Então, vamos chegar exatamente na parte da dúvida maior, que é de resolver a divisão de maneira adulta, que é a divisão da maneira que vocês estão acostumados a ver, que seria a tal da chave. Mas, antes de mais nada, a dica do ano para vocês. Toda vez que tiver dúvida com alguma coisa, não importa se é matemática ou língua portuguesa, não importa a área do conhecimento, busca sempre, façam sempre uma atividade de vocabulário, para você descobrir o significado das palavras. Porque muitas vezes, só de você descobrir o significado das palavras, já resolve tudo. Então, vamos tentar? Afinal de contas, estamos aí todos danados mesmo, né? Então, mas pode acontecer é não dar certo. E eu fiz algumas pesquisinhas para vocês aí. Então, dividendo, que é aquele número que fica do lado de fora da chave, é o número que se pode ou se deve dividir, que se há de dividir. Então, se eu tivesse, por exemplo, 30 dividido por 2, qual o número que tem que ser dividido? Então, é esse aqui. Por isso, ele chama dividendo. Divisor, muito simples, que divide. Simples assim. Então, o número que divide é esse aqui. Resto. Muita gente confunde resto com resultado, e o resto não é resultado. Não tem como eu pegar 30 dividir por 2 e o meu resultado dá 0. Porque não é 0 o resultado. Então, esqueçam que isso aqui é o resultado. O resto não é o resultado. Então, resto é o que sobra. É esse pedaço quando sobra. E que fica de um todo que se retirou ou de várias partes. Então, se for 30 por 2, vai dar 15 aqui e 0 bonitinho. Ou se eu pegasse, por exemplo, por 4 para dividir, ia ficar sobrando 2 aqui. Se eu não errei as contas mentalmente. Mas, por mais que pareça confuso, uma divisão aí, nós podemos pensar da seguinte maneira. Coloquei esse exemplo para vocês enxergarem aqui. 25 dividido por 3, eu vou ver quantas vezes o 3 vai caber dentro do 25. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Até aqui eu contei 8. Se eu tentar contar mais uma vez, vai passar. Porque vai dar 27. Então, eu olho 28, vejo aqui, vai dar 24, 25 menos 24 dá 1. Então, nesse caso, nós tivemos um resto aqui. Então, 25 dividido por 3 tem resto 1 e podemos pensar diferente sempre. Como assim diferente? Toda vez que eu estiver pensando, então, em divisão, eu
tenho a continha aqui de novo, né? E eu posso pensar da seguinte maneira. 25 nada mais é do que ele menos 8 vezes 3. Porque 8 vezes 3 é 24. Então, é 25 menos 8 vezes 3. Espera aí. 8 vezes 3 eu acabei de falar que é 24. Então, 25 menos 24, olha o 24 aqui, sobra 1, certo? Essa é uma das maneiras que a gente tem para enxergar uma divisão. Então, tá aí. A divisão ela é composta por multiplicações. E caso possua resto, esse resto é uma diferença, que é o que eu estou falando aqui. Diferença é essa que pode e se deve pensar como uma sobra. O resto é uma sobra. É quanto sobra dessa divisão. Eu faço divisão igual para todo mundo e o que sobrar é o resto. Mas, continuando com nossa atividade de vocabulário, ainda não temos o tão temido quociente. Quociente nada mais é do que o resultado da divisão. Mas sim, você não lê errado. O resultado da divisão não é o resto, igual eu falei lá atrás. Mas sim, o quociente. Quociente vem de pensar. Então é ele que vai nos dar a resposta. Por isso que é resultado da divisão. Entenderam agora por que não consegui interpretar uma conta de divisão? Mas, com isso, nos resta então outra alternativa que não seja colocar em prática tudo visto até agora. Então, vamos aos cálculos. Eu vou usar esse pedacinho de papel aqui, esse cantinho, só para fazer umas 2, 3 continhas, para ver se vocês fixaram aí a ideia do negócio. Lá no começo, eu coloquei algumas continhas no papel, das quais, se eu não me engano, tinha 50 dividido por... Bom, não vou lembrar agora, mas vou colocar 50 dividido por 5, 30 dividido por 10, vou usar o 30 também dividido por 3, 24 dividido, deixa eu ver, por 2, vai, divisões pequenininhas. Aqui eu vou fazer exatamente aquilo que eu fazia quando era criancinha. Eu vou contar 24 palitos e vou separar de 2 em 2. Então tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E separo os grupinhos de 2 em 2. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E daí eu conto quantos grupinhos eu tive. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu sei que 24 dividido por 2 é igual a 12, porque 12 vezes 2, já está mostrado aqui, vai dar 24, e 24 menos 24, 0. Então o nosso resultado é o 12, é o quociente, o resultado, beleza? E aqui a mesma coisa, vou contar de 3 em 3 para chegar no 30. Se eu souber contar, sem precisar fazer isso aqui, melhor ainda. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Então, aqui vai dar 10. 10 vezes 3 é 30 e 30 menos 30, 0. Aqui está mais fácil ainda. Se eu tiver 30 reais e eu for separar em notas de 10, quantas notas de 10 eu preciso para formar isso aqui? Basta 3. Então, 10, 20, 30. E 30 menos 30, 0 também. E aqui é a mesma coisa. Se eu pegar 50 reais e for dividir em notas de 5, quantas notas de 5 eu vou precisar? Então, se eu contar de 5 em 5, eu vou descobrir que eu preciso de 10 notas de 5 para totalizar 50 reais. Então, é isso daí, pessoal. O básico para você entender como funciona é isso. Desculpa se eu falei muito rápido, se eu mostrei muita coisa, mas é que eu não tinha outra alternativa porque o vídeo ia ficar muito extenso. Inclusive já ficou 13 minutos, mas é isso daí, pessoal. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem deixar aí nos comentários do vídeo, me mandar um e-mail, me procurar nas redes sociais e assim por diante. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo minhas maneiras de contato. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se você quiser que eu fale de um assunto, se você gostaria que eu falasse de um assunto que eu não falei no site ainda, no blog, enfim, nenhum dos meios de comunicação aqui do canal, então deixa aí nos comentários que assim que eu tiver oportunidade, eu faço um vídeo explicando para vocês. Se é a primeira vez que você está chegando no canal, por favor, se inscreve, deixa ativo o sininho para você receber as notificações e... se você gostou do vídeo, dá aquela curtida esperta, deixa seu comentário, suas impressões. Se você não gostou, por favor,
Deixe suas impressões também. Olha, não gostei, sua metodologia é ruim, enfim, não importa. Se gostou, me diga porque gostou, deixa seu joinha. Se você não gostou, pode deixar aí o não joinha, né, mãozinha para baixo, mas por favor, me explica por que você não gostou, para que eu possa fazer cada vez um vídeo melhor aí para vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Um abraço, fui!